Olá, futuros aprovados, tudo bem? Meu nome é André, eu tenho 19 anos, curso Medicina na UFRJ e eu tirei a maior média nacional do Enem 2021. Hoje, a pedido de vocês, eu vou estar falando sobre reta final, organização e definição de estratégias. E por que é tão importante falar de reta final? Ora, porque faltam menos de 80 dias para o primeiro dia de prova do Enem. O Enem está logo ali e a gente tem que começar a se organizar para que esse último estudo, esse estudo final do ano, valha a pena e nos deixe preparados, afiados para destruir todas as questões da prova. Se você gostou do tópico do vídeo, já deixe seu gostei, se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo que eu vou estar fazendo aí ao longo desses 80 dias, menos de 80 dias, que faltam para o primeiro dia de prova do Enem e também para o segundo dia de prova do Enem. Mas antes de passar para o conteúdo do vídeo, eu quero dar um breve recado. Hoje eu estou fazendo o lançamento de um e-book contando como foi a minha estratégia na reta final para dissecar questões e entender o modelo de interpretação do Enem. O e-book, no caso, é referente ao segundo dia de prova, que é um dia que eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, são as provas ali de exatas. Então eu estou deixando esse e-book, estou fazendo esse lançamento. Na descrição você vai encontrar um link, se você tem interesse, confere lá. Então o que eu vou estar comentando hoje? Para a sua reta final, eu vou estar te mostrando como você pode delimitar tópicos de estudo, materiais de estudo e resultados de simulados, como você vai fazer para organizar e identificar se você está empacado em alguma matéria. E tudo isso que eu vou estar comentando, você pode estar anotando no seu caderno preferido, com a sua caneta lá, ou você pode estar fazendo no seu bloco de anotações do celular, ou no aplicativo que você preferir, desde que você anote e que você tome iniciativa de fazer essa organização ativamente. Ou seja, tudo que eu vou estar comentando aqui vai depender da sua participação, vai depender da sua criatividade também, em como você prefere organizar sua rotina, dentre outros tópicos que você vai ver adiante. Primeiro, então, falando sobre os tópicos de estudo, que é algo que muitas pessoas procuram. Geralmente elas começam a correr por cronograma de revisão, e o que eu quero propor para vocês é um método diferente de elaborar, de organizar os seus tópicos de estudo. Você já deve ter visto estudo por questões. Se você ainda não viu, eu vou te explicar aqui brevemente. Estudo por questões é quando você pega provas antigas do Enem, provas antigas de outros vestibulares, pega também simulados de cursinho e os resolve e faz conforme ali um simulado mesmo, ou pode ser também como questão. Você pega ali uma prova antiga do Enem e faz como se fosse uma lista de exercícios. Depois de feito, você começa a corrigir e ver que tem determinados assuntos que você errou. Você não soube, você não conseguiu identificar ali. Essas questões você vai separar, as questões que você errou ou as que você não entendeu, você vai separar, vai anotar o assunto de cada uma e pronto. Agora você tem os tópicos de estudo. E por que isso funciona? Por que pegar erros de questões costuma ajudar na hora de revisar? Porque o que a prova cobra, o que você pega ali, por exemplo, numa prova antiga do Enem, é uma boa parte do que será cobrado na maior parte dos Enems. Ou seja, o que você pegou e caiu numa prova, tem uma grande chance de cair em outras provas. Claro, com as devidas ressalvas. Alguns assuntos têm maior incidência do que outros, mas no geral o que acontece é que o que caiu numa prova provavelmente pode cair em outras provas com uma maior probabilidade. E aí, tendo essa lista de assuntos já montada, além de ser pautada de certa forma na incidência de assuntos que caíram ali na prova que você fez, ela também vai estar personalizada para as suas dificuldades automaticamente. Porque se são questões que você errou, são assuntos que você precisa estudar. Então, se estão ali na lista, além de terem caído na prova, ou seja, de terem uma incidência ali que já é perceptível, eles também vão estar no seu escopo ali de dificuldade, ou seja, coisas que você está precisando estudar. Então, você está unindo o útil ao agradável ao fazer dessa forma. E isso é a organização de estudo por questões. E aí, depois de ter separado os tópicos de revisão, os tópicos de estudo na sua reta final, você vai precisar de materiais de estudo para poder sanar esses problemas, sanar essas dúvidas. E aí, como é que você vai fazer? Você vai separar livros, videoaulas, resumos, decks do Anki, seja lá o que você gosta de usar, materiais de qualidade, você vai separar e vai delimitar o propósito de cada um. Exemplo, tem o livro Amabis, que é um livro de biologia que muita gente gosta, é um livro bem tradicional. Aí eu coloco lá, livro Amabis, de biologia. Qual que é o propósito desse livro? Eu vou tirar desse livro a teoria de biologia. Eu vou fazer questões dele? Então eu anoto teoria e questões de biologia. Eu não gosto muito das questões, então eu fico só com a teoria. Não gosto muito da teoria, mas as questões são boas. Fico só com as questões. E assim por diante, você vai anotar o livro ou a videoaula, enfim, o canal do cursinho, seja lá o que você usa, e vai anotar o propósito. Vai dizer, eu vou usar esse canal para isso. Eu gosto desse canal para humanas e eu gosto quando eles resolvem questões. Eu gosto quando eles falam de teoria.
Você vai deixar isso tudo bem delimitado. Por quê? Porque na hora que você for estudar, em vez de você gastar um tempão procurando o que você vai usar como fonte de aprendizado, você já tem as fontes pré-selecionadas. São fontes de qualidade, são fontes que você gosta, são fontes que você usa bem para aprender. Então você vai só seguir ali o que já está delimitado. Você não gasta tempo mais de uma vez, tendo que procurar de novo qual é a fonte que você vai usar. Então você ganha muito tempo. E tempo nessa reta final é precioso. Você não tem noção de como depois da prova você vai ficar pensando, caramba, eu estudei muito, estudei pouco. Você vai sempre se lembrar do que você fez na reta final. Por isso é muito importante que a gente dê muita atenção na reta final, que é o que a gente está fazendo nesse vídeo. E aí falando de simulados, né, a organização dos resultados de simulados no caso. Por que é importante? Eu falei da separação de questões. Você vai fazer isso tanto para as provas antigas quanto para os simulados. E aí por que eu falo de resultados de simulados? Porque acompanhando os resultados, você vai ter um terceiro indicador. O primeiro indicador foi o que eu falei. Caiu numa prova antiga, você sabe que a incidência já é suficiente ali para aparecer no próximo Enem, se for o caso. Caiu numa prova antiga e você errou. É um assunto que tem incidência e você precisa estudar. São 2 indicadores já. Qual que é o terceiro indicador? Dificuldade inerente. Como assim dificuldade inerente? É aquela área que você tem uma dificuldade, mas é uma dificuldade que está na prova como um todo. Não é de assuntos específicos. É algo, por exemplo, você está fazendo ali simulado de natureza e está sempre batendo no 36, não consegue passar do 36 ou do 30. Enfim, você está preso numa área do conhecimento. Você está ali, pode ser matemática, pode ser humanos, enfim, está empacado. Essas áreas que você está empacado, você muitas vezes não percebe que está empacado, a não ser que você anote os resultados de simulados. Por isso que eu estou comentando disso. Resultados de simulados, identificação de dificuldades que estão te empacando em áreas como um todo. E aí como é que você vai fazer? Você vai anotar os acertos de cada área do conhecimento por simulado, ou seja, você vai pegar, vai estar registrando todos esses simulados, todos os acertos por área de conhecimento em cada simulado, e aí você vai ter um acompanhamento cronológico, mas é preciso que você tenha em mente também que a dificuldade de cada simulado, de cada prova antiga varia. E na hora de você fazer a avaliação, se você está progredindo ou não, você precisa levar isso em consideração. Porque às vezes o seu número de acertos pode estar caindo porque a dificuldade da prova está aumentando. Então não necessariamente quer dizer que você piorou. Você pode ter ficado no mesmo nível, mas o seu número de acertos está caindo porque as provas estão ficando mais difíceis. Por exemplo, você pega o Enem 2015. Você tirou 35 em natureza no Enem 2015. Se você pegar o Enem 2013, por exemplo, pode ser que você tire 38. E aí você pensa, né, por exemplo, se você fez nessa ordem, 2015 e depois 2013, você vai pensar, opa, melhorei, né, subi de 35 para 38. Mas não necessariamente, pode ser que uma prova tenha sido mais fácil que a outra, e aí se você fizesse ali um balanceamento, acabou que no final você não mudou de nível necessariamente. Pode ser que os seus acertos subiram só por causa da dificuldade da prova. Então você precisa se conhecer e conhecer bem as provas que você está fazendo. Sempre tire um tempo para analisar a dificuldade da prova, ver se ela foi mais fácil que o normal, mais difícil que o normal, e leve isso em consideração na hora de acompanhar os seus resultados de simulados. Tentei dar dicas gerais, mas com uma fala um pouco mais prática, né, sobre a sua reta final e como você pode começar organizando ela. Na descrição eu estou deixando o link da mentoria Raios da Aprovação para você que está precisando de um acompanhamento direto comigo. Eu posso estar fazendo toda essa organização de rotina, de método de estudos, te mostrando como você pode estar fazendo ela, né, e dando ali um direcionamento mais próximo, mais personalizado para você. E também, como eu comentei no início do vídeo, o lançamento do e-book Estratégia do 01 do Enem, link na descrição, com o cupom por tempo limitado até às 12 horas de amanhã. O cupom está aí na descrição se você tiver interesse de adquirir o e-book. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir. Se você quer acompanhar os vídeos, se inscreva, ative o sininho para você não perder os próximos, que eu vou estar falando sobre reta final. E é basicamente isso. Até a próxima, até o próximo vídeo. Te espero lá.